Olá, boa noite. Nas últimas semanas, com muito calor durante o dia e chuvas e temperaturas um pouco mais baixas à noite, a população aqui do Distrito Federal percebeu em várias manhãs um fenômeno chamado inversão térmica. O que é isso? As camadas de ar mais baixas, mais próximas do solo, ficam mais frias que as camadas mais altas, e aí elas acabam retendo poluição. Olhando a uma certa distância, você vai ver aí agora nas nossas imagens, a sensação que muita gente tem é de estar vendo a poluição. E na verdade é mais do que sensação, é isso mesmo. Em ocasiões assim, a poluição deixa de ser só um conceito, só uma definição, e fica uma coisa visível. E poluição, todo mundo sabe, é uma coisa extremamente nociva ao ser humano. As causas da poluição são muitas, mas nos grandes centros urbanos, como Brasília, o Distrito Federal, de modo geral, uma das maiores causas é, com certeza, a queima de combustíveis. Os carros, caminhões e ônibus, principalmente, emitem aquela fumaça pelo cano de descarga que viram isso aí que a gente viu, essa nuvem de poluição. O maior volume de gases poluentes sai principalmente dos caminhões e ônibus que são movidos a óleo diesel. Por isso, há quase uma década, o governo federal e o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, vêm trabalhando para melhorar essa realidade. A ideia é misturar cada vez mais biodiesel ao diesel que é fabricado com petróleo. Sobre este e outros assuntos, a gente conversa hoje aqui no Band Entrevista com o presidente da UBRABIL, União Brasileira de Biodiesel, o ex-ministro dos Transportes, Odacir Klein. Boa noite, presidente. Obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e podendo prestar os esclarecimientos a respeito desse assunto de tanta importância. E é importante mesmo. Pouca gente se dá conta de tudo, né? Agora, a gente sabe, presidente, que a UBRABIL está tentando melhorar a qualidade do diesel vendido aqui em Brasília, mas antes de falarmos especificamente dessa batalha, dessa linha de frente aí da UBRABIL, a gente gostaria de entender primeiro como é que é essa história do grau de poluição do diesel comum e do biodiesel. O biodiesel, ele é bem menos poluente, não é isso? Há estudos técnicos, um estudo inclusive que foi encomendado pela UBRABIL, pela Biov, que é a Associação das Empresas de Óleos Vegetais, e pela ProSoja, que é a Associação dos Produtores de Soja do Mato Grosso, e um estudo técnico, um estudo científico, resultou na opinião de que se nós usarmos 100% de biodiesel, ou seja, se nós substituirmos nos veículos inteiramente o óleo diesel por biodiesel, nós teremos uma diminuição de em torno de 70% de emissões de carbono. Isso é altamente significativo. Nós estamos falando em 20% nas áreas metropolitanas. Porque isso aí, 100%, hoje é uma utopia. A gente nem tem produção para isso. Não, né? hoje 100% não tem viabilidade em função de produção, de matérias-primas, de diversos outros fatores. Só que o fato de nós hoje estarmos produzindo biodiesel, mesmo para uma mistura obrigatória de 5% ao óleo diesel consumido no país, estimula o surgimento de novas matérias-primas. Agora, essa mistura, mesmo que nesse percentual pequeno, em cada litro de diesel, a gente tem 5% de biodiesel, né? 50 ml. Isso já provoca algum efeito em termos de emissão de gases poluentes? Quer dizer, isso ajuda a diminuir a poluição do ar? Não há a menor dúvida, porque é só nós fazermos uma proporção. Se nós temos 70%, quer dizer, no 100 tem 70%, em 5 tem uma diminuição. Se nós formos para 20%, 3 e pouco. Se nós formos para 20% de uso nas regiões metropolitanas, nós teremos também proporcionalmente uma diminuição destas emissões poluentes. Aliás, eu fiz a conta errada. Se 70 seria, se 100%, né? Se o litro fosse, o combustível fosse só biodiesel, diminuiria 70%. Com 5% de mistura, então a gente tem 1,4% de melhora na poluição. A conta é direta. Não. Se nós temos 70% em 100, e isso for matemático, esse novo cálculo da mistura de 5%, 7 vezes 5, 35.
Então é 3,5 mesmo. Nós teríamos uma diminuição significativa com esta mistura de biodiesel ao óleo diesel. O maior problema do diesel comum, fabricado com petróleo, é que lá no cano de descarga sai muito enxofre, né, que é altamente poluente. É isso? É isto, mas nós temos outros efeitos que são ruins no seu conjunto. Primeiro, nós temos os combustíveis fósseis com a previsão, embora os anúncios de pré-sal, de novos poços, mas nós temos os combustíveis fósseis ao longo do tempo com uma previsão de finitude. Enquanto o biodiesel é um combustível renovável, eu vou dar apenas um exemplo aqui. Nós hoje temos aproximadamente 18% do biodiesel produzido no Brasil que tem como matéria-prima gordura animal. Gordura animal era subproduto. Gordura animal passou a ser incorporada... O sebo que era jogado fora? Era colesterol. Ou era sebo jogado fora, ou vendido para determinados processos industriais com preço menor, ou então era a gordura geradora, inclusive, de colesterol. Sim. Não é? Esta matéria-prima é uma matéria-prima renovável, quer dizer, nós temos substituição de rebanhos, e uma matéria-prima que oferece um teor de emissão de poluentes muito menor. Quando eu me referi aos 70%, esse estudo foi feito por entidades vinculadas preponderantemente à área de soja. A ProSoja é soja, sim. A Biov Indústria de Óleos Vegetais, a Ubrabil é que tem empresas que trabalham também com outras matérias-primas. Mas na soja nós temos esse percentual de diminuição, temos também esses efeitos benéficos no caso da gordura animal, nós temos um percentual pequeno do óleo de caroço de algodão também sendo utilizado, e há poucos dias ainda eu vi uma reportagem que esse uso do caroço do algodão incentivado para a extração do óleo está incentivando também a que haja aproveitamento do resíduo para outros fins, inclusive de alimentação animal. Todas essas matérias-primas estão sendo estimuladas pelo fato de nós termos um programa nacional de produção e uso de biodiesel. Então hoje nós não podemos pensar em 100%, mas nós vamos ter um avanço no que diz respeito a matérias-primas com algas, com palma de óleo que produz o que hoje se usa alimentarmente como azeite de dendê, com diversos outros... É uma coisa gradativa. É algo gradativo. Assim como foi gradativa o cronograma estabelecido pelo governo federal e pelo CONAMA com relação à mistura, ao aumento do biodiesel no diesel de origem fóssil, no diesel fabricado com petróleo. O país já está num patamar razoável aí? Mas eu gostaria que o senhor respondesse isso daqui a pouquinho, porque agora a gente vai fazer um rápido intervalo. Sai daí não, tá? Que o Band Entrevista volta já com o presidente da Ubrabil, Odacir Klein. O Band Entrevista de hoje está conversando com o ex-ministro Odacir Klein, que é presidente executivo da Ubrabil, União Brasileira de Biodiesel. Ministro, eu havia deixado no ar no bloco anterior, né, a seguinte pergunta: nós já estamos num patamar razoável de utilização do biodiesel nessa mistura com o diesel? A lei do biodiesel foi sancionada em início de 2005, é uma lei recente, e a previsão era de que nós teríamos, em 2008, mistura obrigatória de 2% de biodiesel ao óleo diesel. E em 2013, ou seja, no início desse ano, nós teríamos mistura obrigatória de 5%. Só que as empresas se instalaram, havia matéria-prima disponível, óleo de soja, em consequência do que houve condições de antecipar em 3 anos esta mistura obrigatória de 5%. Ela estava prevista para 2013. Benéfico, altamente positivo. Altamente positivo em todos os sentidos, principalmente neste sentido ambiental, nos reflexos na saúde humana, porque não há dúvidas de que a agressão ambiental tem reflexos na saúde humana, no número de óbitos. Então, houve uma antecipação em 3 anos. Isso criou um certo problema.
Porque nós tivemos uma barragem, eu gosto muito de usar esta imagem, uma barragem que ficou trancada sem abertura de comportas. Porque este marco regulatório prevê mistura obrigatória de 5%. Para obrigar, tem que ter mecanismo institucional. A lei prevê 5%. A lei não prevê 6% e nem prevê 7%. A grande luta do setor atualmente é para que nós tenhamos uma modificação e haja aprovação de um novo marco regulatório que permita ao poder público exigir mistura obrigatória maior do que os 5%. Não bastaria uma pequena emenda dizendo, por exemplo, colocando que seria pelo menos 5%, ou seja, libera daí para cima? O que o setor vem defendendo é que haja um estabelecimento de um limite. O governo fala em 10%, o setor tem falado em 20% como limite. Como ocorre atualmente com o etanol. Nós vimos modificações de percentuais no caso do etanol anidro. Nós temos previsão de 25%, houve diminuição para 20%, depois a volta para 25%. Então o ideal é que no caso específico do biodiesel não se fica com essa barragem sem comportas, que se tenha condições de aberturas de comportas permitindo aumento de mistura obrigatória. Agora, se o setor respondeu positivamente e 3 anos antes conseguiu chegar a um nível de produção que pudesse fazer essa antecipação, é lícito imaginar, a gente pode imaginar que o setor caminha para aumentar a produção de modo a conseguir adiantar bastante essa agenda? Não, o setor tem condições de responder imediatamente se houver um aumento para 10% e o setor não está pleiteando aumento imediato para 10%, a defesa é de que haja um aumento gradativo e que se inicie com 7%. Mas pelo menos nas grandes cidades, não seria ideal aumentar isso? Porque nas grandes cidades o calo aperta, né? Nas grandes cidades é diferente a situação. Nas grandes cidades a Ubrabil tem a defesa de que possa haver o uso do que chama de B20, ou seja, a mistura de 20% de óleo diesel, de biodiesel ao óleo diesel, que é uma situação diferente dessa. No geral, a defesa é de estabelecimento de patamares superiores, permitindo aumentos, e uma passagem agora para 7%, a indústria responde perfeitamente a isto. E que nós tenhamos na área urbana, e principalmente em uso agora nas cidades, que serão sedes de Copa, de confederações de Copa do Mundo, Rio de Janeiro, Copa de Olimpíada, que nós tenhamos um incentivo ao uso do biodiesel, mas nas outras cidades também, nos grandes centros metropolitanos, pelos reflexos na saúde e no meio ambiente, em consequência do que o Ubrabil defende uma mistura obrigatória de 20% de biodiesel ao óleo diesel. Agora, ministro, você está falando aí que o setor já respondeu, está pronto para responder imediatamente, o setor está estruturado. Agora, depende de safra, né? Safras dependem de clima, que nunca é assim absolutamente previsível. Mesmo assim dá para garantir, e dá para garantir inclusive ainda preços competitivos, porque hoje o biodiesel já é um pouco mais caro que o diesel do petróleo, né? O biodiesel é um pouco mais caro do que o diesel do petróleo, como a mistura obrigatória é 5%, isso não tem profundo reflexo nos preços. Se nós chegarmos à mistura obrigatória nas áreas urbanas, terá que ocorrer o que ocorre hoje no Paraná, ou mesmo em São Paulo, presença do poder público estimulando, deixando de gastar em área de meio ambiente ou em área de saúde, mas fazendo determinados estímulos fiscais a um aumento de mistura obrigatória. Agora, 2 questões. Matéria-prima. Nós temos uma matéria-prima, que é a soja, que existe. Às vezes tem oscilações de preço, como ocorreu no ano passado, mas do mercado internacional. Mas aí houve uma resposta imediata de uma outra matéria-prima, gordura animal. Talvez, se o preço da soja cair, o percentual da gordura animal não seja mais o mesmo, até diminua um pouco, porque são matérias-primas disponíveis e que podem ser adquiridas. No caso específico da soja, nós temos algumas vantagens econômicas para o país, fora da vantagem ambiental e os reflexos na saúde humana, que são fundamentais. Soja tem 18% de óleo, o restante não é óleo. Há um alto percentual, amplamente majoritário na composição da soja, que é farelo.
E farelo é carne, farelo é leite, farelo é ovos. Farelo faz com que nós tenhamos condições de produzir proteínas animais, e no ano passado não fora o esmagamento de soja em território brasileiro, se a soja fosse exportada em grão, até por estímulo da Lei Candir, não fora este esmagamento em território brasileiro, nós possivelmente tivéssemos convivido com falta de farelo para a nossa avicultura, para a nossa suinocultura, para esses outros setores. Por tudo isso aí que o senhor está falando, dá para se imaginar no futuro não muito distante, um momento em que toda a cadeia do biodiesel ela tenha ganho de produtividade de tal forma que derrube o preço final, derrube o custo e, consequentemente, o preço final? O preço final será derrubado, sem dúvida nenhuma, ao longo do tempo, como ocorreu no caso do etanol. Todos lembram que no início do programa de álcool havia uma presença muito forte de recurso público, um subsídio muito grande, e depois, com o desdobramento, foi havendo uma diminuição paulatina. No caso do biodiesel, não há subsídio. Há alguns estímulos para que as indústrias produtoras estimulem da sua parte a agricultura familiar. Aí há algumas diminuições tributárias com esse objetivo, mas fora disso não há recurso público, não há subsídio como houve no programa do álcool. Mas de toda forma as diminuições de custo ocorrerão, nós teremos presença de outras matérias-primas, mas isso estará garantindo diminuição de custos também noutros elos da cadeia produtiva, inclusive agroalimentar, como um exemplo das agroindústrias produtoras de proteínas animais. Bom, ministro, vamos fazer mais um pequeno intervalo, depois a gente vai falar finalmente, né? Eu falei na abertura do programa que a gente ia falar da questão de Brasília, da poluição aqui, do grande uso de óleo diesel, mas a gente vai fazer isso logo depois do intervalo, tá? Daqui a pouquinho eu volto com o presidente da Ubrabil, Odacir Klein. Até já. Nós voltamos para o último bloco do Band Entrevista, hoje com o presidente executivo da União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosênio, ex-ministro Odacir Klein. Ministro, abre o programa falando da questão de Brasília, né? Primeiro, toda a frota de ônibus aqui ainda usa aquele diesel mais poluente que existe, né? Por que isso? Nós hoje temos determinadas normas no que diz respeito a emissão, inclusive, de estanho no biodiesel e determinados números a serem aplicados, que eu tecnicamente não tenho condições de aprofundar a abordagem, e que em algumas cidades vem ocorrendo o cumprimento da determinação do CONAMA nesse sentido, e em outras vem ocorrendo com menor velocidade, como é o caso específico de Brasília, inclusive o próprio Ministério... Nós já somos a 4ª região metropolitana do país, né? É verdade, e o próprio Ministério Público do Meio Ambiente aqui de Brasília, já gestionou junto à Agência Nacional do Petróleo para obter informações de por que em Brasília isso vem ocorrendo com menos velocidade. Isto, aparentemente, não tem a ver com biodiesel, mas o reflexo no caso do biodiesel é outro. Está havendo a demora na implantação desta sistemática aqui em Brasília e em outras capitais com mais velocidade, mas de outra parte, no momento em que aumentar a mistura de biodiesel, mesmo que não fosse obrigatória, fosse um programa de governo do Distrito Federal, junto com o Brabil, junto com distribuidoras, como já ocorre em Curitiba, como ocorre com determinadas frotas de ônibus em São Paulo, no momento em que ocorresse um acordo no sentido de, em lugar de os ônibus que hoje trafegam com 5% de biodiesel, passasse a trafegar com 20% de biodiesel... É o que o Brabil defende. É o que o Brabil defende. Nós passaríamos a ter uma diminuição desse reflexo negativo. Na medida que essa outra determinação do CONAMA avançar aqui no Distrito Federal, melhora. Mas isso pode avançar também se nós tivermos esta mistura obrigatória de 20%, como já ocorre em outras capitais e como deve ocorrer com muita brevidade na maioria das áreas metropolitanas. Mas aquelas imagens que a gente mostrou no início do programa mostram claramente que a gente está precisando disso aqui o mais rapidamente possível. Não há a menor dúvida. O senhor acha que é uma proposta factível antecipar isso aqui para Brasília?
É porque já ocorre em outras localidades. Em São Paulo, há uma legislação municipal com estímulos e há empresas com milhares de veículos que já estão usando 20% em acertos com a área do município, com empresas distribuidoras, inclusive com empresas produtoras de biodiesel. No Paraná, a logística da produção, dá para colocar o produto aqui em Brasília? Não há o menor problema em colocar produto em Brasília, inclusive nós temos produção no Centro-Oeste, nós temos produção próxima de Brasília, não há nenhuma dificuldade em que distribuidora que vá participar de um programa desta natureza adquira no estado de Goiás, por enquanto, quem sabe no futuro até no Distrito Federal, adquira biodiesel. O Programa Nacional de Biodiesel foi importante até para que muitas famílias do campo tivessem aumento de renda, né? Já que a agricultura familiar é uma das grandes fornecedoras da indústria do biodiesel. A nossa região aqui também tem capacidade para incrementar esse fornecimento de matéria-prima? Não há a menor dúvida que tem capacidade, porque o programa exige que as empresas, para serem detentoras de selo combustível social e poderem vender nos leilões até 80% do volume, cumpram determinados compromissos assumidos com o Ministério do Desenvolvimento Agrário no que diz respeito a estímulo à agricultura familiar. As empresas têm que estimular a agricultura familiar e não necessariamente para a produção de oleaginosas, mas inclusive até para outras produções, contanto que a empresa produtora de biodiesel esteja estimulando. Essa região é altamente produtora de soja. Essa região tem pecuária, essa região tem gordura animal, essa região tem condições de ter outras matérias-primas, então não há o menor problema, mas é bom que se repita. Há empresas muito próximas daqui, no Centro-Oeste e no estado de Goiás, empresas próximas, com condições de fornecimento de biodiesel às distribuidoras que viessem a participar de um programa de aumento e mistura obrigatória. Agora, isso não poderia prescindir de uma participação muito forte, inclusive institucionalizada, do poder público. Agora, ministro, nosso tempo já está no fim, mas eu não resisto a fazer uma outra pergunta que tangencia aqui o nosso assunto, mas que tem a ver com a política, o meio que o senhor viveu muito tempo, o senhor foi ministro, inclusive dos transportes. Esse não é o calcanhar de Aquiles da nossa produção, seja ela agrícola, seja ela industrial? A logística, levar o produto ao consumidor é uma coisa cara, continua ineficiente o nosso transporte e nosso sistema político não contribui para isso. Nós estamos agora no meio de um mandato presidencial e o governo já se lança candidato, a oposição já apresenta candidato e ao invés de se discutir produção, se discutir a eliminação desses gargalos, já se discute campanha eleitoral. Logística, na verdade, tem que ser analisada sob alguns prismas diferentes do emocional. Eu tenho assistido muitas palestras em que há verdadeiros discursos com relação à logística. Primeiro, questão portuária. O problema não está especificamente nos portos. O acesso aos portos, né? No acesso aos portos. Nós temos, no Mato Grosso, um aumento da produção de milho de um ano para outro, aumento de 150%. De um ano para outro, de 2011 para 2012. Um estado com poucas rodovias, com hidrovias por serem implantadas e jogando a produção para os portos, principalmente do Oeste e do Sudeste. Eu, como ministro, acho que presidi um programa de governo que iniciou com Itamar Franco, inclusive com o ministro Alberto Goma, passou pelo ministro Baimadeni, de privatização em áreas portuárias de terminais e contêineres. Isto funcionou e, embora o comércio exterior nesta área tenha aumentado 400% em 15 anos, continua funcionando. Se perguntar para a indústria, por exemplo, de proteínas animais na área da avicultura e suinocultura, você tem problema em portos? Eles responderão, tem com a burocracia, com o terminal de contêiner não tem. Então, esta questão não pode ser discutida de uma forma apenas de dizer, há um problema de infraestrutura. Há gargalos que têm que ser resolvidos. Têm que ser resolvidos com rodovias, com hidrovias, com portos no norte do país. A produção do Mato Grosso, que vai aumentar cada vez mais, não pode continuar saindo por Santos e por Paranaguá ou por Vitória, tem que sair por outras áreas do país.
E eu, inclusive, me entusiasmo muito com determinados assuntos e sem vínculo profissional com o setor, eu já estou participando muito da discussão dessa medida provisória 595, porque senão ela pode, inclusive, atingir algo criado em governos anteriores e quando eu estava no Ministério, se iniciou a implantação, que é o funcionamento dos terminais containers, que não tem nada a ver com esse apagão que está ocorrendo aí e que com liberou geral, que alguns acenam agora, que dizem que não privatiza e privatiza mais, até pelo processo um pouco anárquico, poderão ser altamente penalizados e deixarem de investir. E para encerrar, eu tenho que cutucar, responder. A antecipação do debate eleitoral prejudica tudo isso aí? O debate eleitoral é permanente. Eu não vejo que uma antecipação, nós sabemos quais candidaturas estão postas, algumas se manterão, outras não, mas depois da reeleição, e eu fui presidente da comissão especial no Congresso que analisou a emenda constitucional da reeleição. Sou favorável à reeleição, mas depois da reeleição, as campanhas eleitorais, a rigor, são permanentes. Tá bom. Muito obrigado pela sua presença aqui e um bom trabalho. Continue com esse bom trabalho à frente da Ubrabil. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. E o Band Entrevista de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e a gente volta na próxima semana. Boa noite, até lá.